O round robin ele é bem similar ao FCFS, só que com preempção de tempo. Ou seja, o primeiro processo que entra na fila de prontos, ele vai ser selecionado, só que ele não vai executar até ele finalizar todas as suas instruções. Ele vai, em algum determinado momento, sofrer uma preempção. O sistema operacional ele vai definir um tempo, que a gente chama normalmente de quanto, e esse tempo ele vai determinar o quanto tempo o processo ele pode rodar sem nenhuma preempção, sem nenhuma interrupção. Tá? Então, nesse tempo do quanto o processo vai rodar, depois ele volta para a fila de prontos, e aí o próximo processo que entrou na fila, ele vai ser selecionado para rodar. Então, com base nesse algoritmo, todos os processos na fila de prontos eles vão ter a oportunidade de usar a CPU por um tempo que é igual ao quanto. E aí, no momento que todos os processos executam, aí o próximo processo a ser escalonado vai ser novamente o primeiro que entrou na fila. E aí a gente tem esse esquema de fila circular. Então, cada processo ele vai ter oportunidade de executar e aí volta novamente para o primeiro processo. Então, com o round robin, ele tenta prover a justiça, onde os processos eles vão ter sempre a oportunidade de ser alocado na CPU. E aí a gente tem algumas características no quanto que é selecionado pelo sistema operacional. Se o quanto ele for muito grande, aí ele vai ser mais próximo ao algoritmo FCFS, porque com o quanto muito grande, significa que o processo vai executar todas as suas instruções de uma única vez e sem ocorrer a preempção. Então isso aí seria mais similar ao algoritmo de fila que a gente viu. Se ele for muito pequeno, a gente vai ter toda hora a preempção acontecendo, vai ter muitas trocas de contexto. Então a gente vai ter um maior overhead se esse quanto ele for muito pequeno, porque toda hora você vai precisar fazer aquelas chamadas de sistemas para fazer a troca de contexto, isso tem um custo além da execução do programa. E aí, para fazer essa avaliação do quanto, vai existir um hardware que ele vai estar contabilizando sempre que um processo ele for escalonar na CPU. Então, ele é sempre zerado no momento que é feito o escalonamento. Deu o valor do quanto, ele vai rodar novamente o algoritmo para saber qual que é o próximo processo a ser alocado na CPU. E aí, como é que fica aquelas medidas que a gente viu na última aula? Se houver N processos na fila de prontos, com o quanto que, a gente vai ter que cada processo ele vai esperar no máximo n-1, que é a quantidade de processos menos ele, vezes o quanto. Então, todos os processos eles vão ter mais ou menos o mesmo tempo de espera para poder executar e finalizar todas as suas instruções. E o processador ele vai ter a velocidade de 1 sobre n, ou seja, ao invés de você executar tudo de uma vez, você vai executando aquela parcela proporcional ao processo. Então, isso significa que o processo 1 ele começa sendo alocado e fica rodando durante Q segundos, Q unidades de tempos, depois ele é parado e quando todos os demais processos rodarem, ele vai executar novamente, rodando mais Q unidades de tempos. Então a gente percebe que quanto mais processos a gente tiver na fila de prontos, mais demorado vai ser para finalizar um processo, porque todos os processos eles vão estar rodando. Essa abordagem ela não se sai muito bem se a fila de prontos estiver muito grande. Os processos que são críticos eles vão demorar muito a executar, terminar a sua execução. Então aqui vamos ver como é que o algoritmo funciona. A gente vai considerar que o valor do quanto vai ser 2 unidades de tempos. Para facilitar, vamos sempre mencionar segundos, tá? Que eu acho que fica mais fácil da gente entender esse algoritmo. E aí a gente vai ter os processos A, B e C, e ele já vai ter essa duração de pico dele de 9 segundos, para o processo A, e B e C vai demorar 3 segundos. Então, inicialmente, o primeiro que entrou na fila de prontos, ele vai ser o primeiro a ser selecionado. Então, o A, ele foi o primeiro a ser selecionado, entrar na fila de prontos, ele vai ser selecionado, e aí ele vai rodar o valor do quanto, né? Vai rodar esses 2 segundos. Aí, depois que ele rodou 2 segundos, vai ter a preempção, que vai colocar o próximo processo depois que entrou depois do A. E o próximo processo vai ser o B. Então aqui repare, né, que o B agora ele é a cabeça dessa lista encadeada, né? E aí o C agora está apontando para o A, para saber qual vai ser o próximo depois que o C executar. E aqui o A, que tinha 9 segundos, já rodou 2 segundos dele, agora tem 7 segundos. Então o próximo ciclo a gente vai ter o B rodando aí mais 2 quantos, aí depois sofre a preempção e tem essa alternância novamente. Então agora o C ele vai ser a cabeça dessa lista encadeada
e aqui faltou a setinha, o A ele vai estar ligando ao B, porque ainda falta mais 1 segundo para o B executar. Então, seguindo o nosso algoritmo, o C vai ser selecionado. Então, aqui, na verdade, a gente vai ter essa seta apontando do A para o B, e aí o C vai ser selecionado para executar. Rodou aí 2 segundos, vai sofrer novamente a preempção. E aí a gente vai ter essa nova ordem, né? A gente voltou com a ordem na fila original. Depois de B e C executar, o A ele pode ser escalonado novamente. E aí ele vai rodar mais 2 unidades de tempos, sofre preempção, o B vai rodar novamente, e aí o B ele finaliza, porque ele só faltava mais 1 segundo para terminar sua execução. E aí depois a gente retira ele da fila de prontos, né? E a gente vai rodar o C, que também só faltava mais 1 segundo, e por final a gente vai ter somente o processo A, e aí ele vai poder rodar até finalizar todo o seu processo, né? Rodou aí 2 unidades de tempo, depois mais 2 e depois mais 1 unidade de tempo, e aí finalizou a execução desses 3 processos. Então, o Round Robin ele é utilizado para fornecer essa justiça de todos os processos, eles vão ter a oportunidade de executar um pouco durante um intervalo de tempo.